Muito bom dia, bom amanhecer para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Está entrando no ar o canal do Livro Apócrifo, canal DRM, o canal dos livros apócrifos. DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. O meu agradecimento a todos vocês que têm se enganjado em conhecer as escrituras e divulgar o nosso canal. Gente, é de praxe, né? E todas as vezes que eu venho até vocês, eu tento trazer uma história diferente. Hoje eu vou contar a história que não te contaram de Caim. Eu tenho certeza que você vai se surpreender no final dessa leitura, que você vai ficar... vai entender, porque tem duas versões para a história de Caim, né? Uma de que Caim não era filho de Adão e Eva, ou de Adão, e sim filho da serpente, fazendo com que Caim fosse um ser mutante, filho de uma mulher com um anjo, né? A mesma história que aconteceu lá no livro de Enoque. Então essa é uma história, e aí dar-se-ia os filhos da serpente, ou seja, os reptilianos que vivem entre nós. Bom, essa é uma ideia. E a segunda ideia é essa que eu vou contar para vocês agora através dessa leitura. O livro que eu vou ler é o livro de Melquisedeque. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O livro de Melquisedeque, né? Talvez você que é evangélico, você não tem esse livro aí, não tem porque você não quer, né? E você pode baixar essa Bíblia 0800, é grátis. Essa Bíblia, ela se encontra no Play Store. Você coloca lá, você pode procurar no Google. Coloca assim, ó, Bíblia Apócrifa em PDF grátis. E você fará um download dessa Bíblia e você vai ler as histórias que não estão sendo contadas nessa Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui é um resumaço. Isso aqui, ó, do João Ferreira de Almeida, é um resumaço. Por isso que a gente diz que a história está incompleta. Então, quando você lê a Bíblia que os padres inventaram aí, né, criaram através dos copistas, Denilson, você está dizendo que essa Bíblia aqui, ela não tem a verdade? Não, a verdade está aqui, através das histórias. Mas muita coisa foi mudada e muita coisa foi tirada. Constantino era um pagão, gente. Constantino, quando fez aí o nascimento desse Jesus Cristo que as pessoas conhecem, dessas igrejas, todas essas igrejas evangélicas, católicas, ele era pagão, ele não cria, ele cria na deusa dele, ele cria na divindade dele. Mas ele, politicamente correto, ele viu que o movimento de Yahoo estava crescendo, então ele tratou de criar normas, né, e chamou os bispos todos, uniu o Estado com a religião, e assim está sendo até hoje. A religião e o Estado têm dominado as pessoas. Aí, ó, essa é a Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa aí que você está lendo comigo, é a Bíblia Apócrifa. Existe uma Bíblia Apócrifa, senhores, é verdade, e nós estamos trazendo aqui no canal DRM, porque é o canal dos livros apócrifos, ok? Antes de começar essa história, eu já falei da Bíblia do João Ferreira de Almeida. Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Gente, esse aqui é o apócrifo, é o primeiro volume. Essa história não está nesse apócrifo aqui. Por incrível que possa parecer, ela não está nesse apócrifo. E tem muitos livros apócrifos que não estão dentro dessa coletânea. São 3 livros apócrifos, olha que são livros pra caramba, e a história não está aqui dentro, ok? Beleza? Tá informado aí, gente? Agora a última informação, e a mais importante: evangélicos, católicos, espíritas, você que acompanha o nosso canal, o nome do Mashiach, o verdadeiro nome do Mashiach em hebraico. Olha aqui, ó, o nome em hebraico. Em hebraico o nome é Yahushua, ok? O nome é Emanuel Yahushua, ou Emanuel Yahushua, ok? É o nome do Messias, do Mashiach em hebraico. Outra informação que eu vou tratar com vocês aqui: o verdadeiro hebraico, o verdadeiro, não é esse não, porque tem um hebraico que está sendo falado nesse suposto povo de Israel, lá na faixa de Gaza. Aquele hebraico que está sendo falado lá é o hebraico Yiddish, é uma língua indo-europeia. Você sabe aonde está o verdadeiro hebraico? O verdadeiro, o arcaico, o que se comunicava com o aramaico? Está no meio das tribos indígenas. Por isso que os padres, quando chegaram aqui, trataram de sumir
com a língua indígena, o Tupi-Guarani, né, e o Tamoio. Todos esses índios, eles falavam hebraico. Por quê? Porque eles eram a casa perdida de Yahushua, de Israel. Os verdadeiros hebreus eram remanescentes dessa terra. E posteriormente vieram umas duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Arudá, para cá, e eles nus e pelados estavam nas nossas orlas. Com isso, a língua Tupi-Guarani, a língua dos índios, elas, né, dos indígenas ou dos seres que já estavam, os remanescentes que estavam na terra, foram escondidas e através das gerações foram apagadas do conhecimento das pessoas. Com isso, o nome de Yahu e de Yahushua foi retirado. O pessoal pensa que isso que os hebreus falam lá, que esses judeus falam, é a língua hebraica. Não é a língua hebraica, tá bom? Então, a língua hebraica ela está extinta, a língua hebraica ainda é falada em alguns cantos do mundo, só que ela está bem localizada e tem alguém tomando conta para que ninguém invada, né? Por exemplo, você já foi alguma vez na tribo dos Yanomamis? Não, nunca foi, né? Agora está sendo notícia aqui em todo o Brasil sobre a tribo dos Yanomami. Por que tem o nome de Yanomami, hein? Será por quê, hein? Muita coincidência, né, gente? Muita coincidência. Bom, vamos contar uma história que talvez você não conheça essa história. Talvez, não estou dizendo se você não tem, não. Essa história está no livro apócrifo de Melquisedeque, está nessa Bíblia, está na página 120. Eu vou dar um resumaço para depois eu contar para vocês a história do Caim, a história que você não ouviu do Caim. Quando o Adão pecou, quando o Adão foi banido, foi expulso do paraíso, ele caiu aqui nessa terra, então havia uma promessa da palavra que criou Adão, havia uma promessa de retorno do Adão a esse local, ao paraíso. Adão e a sua descendência justa. E houve uma promessa. Essa promessa, ela viria depois de 5 dias e meio e morreria em favor de muitos, não é de todos, morreria em favor de muitos. A história do Jesus que você conhece, morreria em favor de muitos. Ele estaria sujeito a dia, mês e ano, e ele também viria, e o sangue dele, a água do corpo dele, e a mirra que ele carregava na sua mão, ele jogaria sobre a cabeça de Adão, e faria o perdão de Adão, e Adão retornar ao paraíso do lugar de onde ele não deveria ter saído. Saiu porque tinha muito poder, mas não sabia manusear para enfrentar um inimigo astuto, macabro, maquiavélico e um inimigo que estava já sucumbido pela força do abismo, pela força das trevas, que se chama-se Satanás. Então Satanás, todo mundo já conhece a história de Satanás, eu não preciso repetir ela como ele fez, como foram os modos operantes. E algumas pessoas dizem que Satanás introduziu na matrix humana, tendo relação com Eva, introduziu o primeiro ser híbrido, que era o Caim, filho de Eva com um anjo, ou um anjo incorporado num ser réptil, né, um ser erecto, porque o réptil andava em pé. Essa é uma tese, tá, pessoal? Não estou afirmando aqui, tá? Fique bem claro, porque as pessoas nos assistem e vai dizer, o Denilson falou. Não, o Denilson não falou, o Denilson está contando a história para você. E a outra história é essa aqui que eu vou contar agora. Essa é interessante, essa história. Talvez você nunca tinha ouvido falar que o Pai, o Altíssimo, ou seja, que o Pai queria estender o perdão para o Caim. E o Adão achava que o plano da redenção passava por esse primeiro filho, mas não passava. Passava por esse primeiro filho para ele poder ter a redenção. A redenção de Adão estaria na sua descendência, em um dos seus descendentes. Ele não sabia qual. E ele achava que já era o primeiro, chamado Diáspoto, que é o nome que nós chamamos de Caim, que na verdade o nome dele é Diáspoto, tá? Então, o que aconteceu com esse nascimento? Quando ele nasceu, quando Caim veio ao mundo, o Adão ainda estava experimentando a primeira sensação do que é passar uma noite em trevas. Uma noite toda em trevas dentro de uma caverna. Adão não saiu da caverna. Ele ficou dentro da caverna do tesouro. O Criador ainda não tinha puxado, o Yahushua não tinha puxado Adão para fora para o Adão ver as estrelas, ver a lua. Não, ele era obrigado
a passar uma quarentena dentro de uma caverna. Por isso que você vai dizer, mas como é que Adão não viu a claridade da luz? Não, ele só via a escuridão da caverna. Quando ele saiu, então ele começou, porque mesmo assim era muita treva, tá, pessoal, onde ele estava. Mesmo assim é muita treva, densas trevas. É o que vai ficar os 3 dias de escuridão na terra. Então Adão ficou com medo, muito medo. Nunca tinha experimentado isso. Então Adão brilhava, gente. Adão era luz. Adão brilhava mais que o sol. Só para você ter uma noção, o nosso corpo, do corpo do nosso pai, era composto de ouro e prata. Então ele brilhava muito, ele irradiava, ele iluminava, só que ele perdeu. Ele passou a ser humano igual a nós, de carne e osso. Mesmo assim, o nosso corpo tem propriedades regenerativas, a qual nenhum dos bichos tem. Nós temos propriedade regenerativa, o nosso corpo é fantástico, é um milagre o nosso corpo. O nosso pai é sensacional e ele criou o ser humano e deu uma oportunidade para a descendência justa, que vai encontrar a verdade e vai voltar para os braços do pai. E o Caim estava lá e o Adão ficava pensando, pô, será que é de Caim que vai rolar a minha salvação? Só que Caim tinha um problema. E eu já vou falar esse problema agora para vocês através dessa leitura. Ele tinha um problema seríssimo. Caim teve toda a oportunidade do mundo para se redimir, para estar com o Criador, antes do Abel nascer. Antes do Abel nascer. Muito antes, porque o Abel, né, o outro irmão de Caim, ele, na verdade, ele nasceu 7 anos depois. Eles eram gêmeos, mas 7 anos depois. Como a medicina já disse que há a possibilidade de acontecer isso. Então, 7 anos depois, nasceu o Abel. E o Caim era gêmeo, né? Segundo os apócrifos, Caim tinha uma irmã chamada Lúluva. E o Abel tinha uma irmã chamada Áclia. Mas não é sobre esse assunto que eu vou falar aqui, não. Eu vou contar por que é que Caim se revoltou com Adão e Eva. E se voltou contra o pai. Inclusive, o Caim conversou com o pai. Né? Conversou com o Yahushua. Yahushua conversou com Caim. E sabia o que Caim pensava, mas sabia também que aquilo ali era o fruto da maldade que já estava dentro dele. Vamos lá, uma criação? Vamos lá, uma história dessa criação que é muito legal. Depois da promessa, qual foi a promessa? De Adão ter uma posteridade? Depois da promessa, cada cordeirinho lá levado ao altar fazia pulsar mais forte o ventre materno e a esperança da alegria que em breve alcançariam o casal Adão e Eva. Eles estavam vivendo um momento único. Que a Eva estava grávida, eles nunca tinham experimentado isso, era a primeira sensação, o primeiro filho da relação, né? Essa relação, e eles tinham um desafio pela frente, o Adão e Eva tinham um desafio pela frente. Entendeu? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje aqui, com isso tudo que está acontecendo? Vai vendo, fica aí que você vai entender. Fica aí que você vai entender. O desenrolar da história. Então, em 36, finalmente baixaram as trevas, cumprindo o tempo determinado pelo Criador, e que a primeira criança receberia a luz. A primeira criança é o Caim. Com as mãos ainda manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão sacrificava muito animal, e porque Adão ficava desesperado para voltar para o paraíso. Ele não queria, Adão não queria, ele pecou, mas ele queria voltar. Ele se arrependeu. Adão amparou a sua esposa, que aos pés do altar prostrou-se, vencida pela dor, lhe trouxe o primeiro filho. Deve ter sido um sofrimento daquele, né, gente? Você imagina Eva sem recurso nenhum, né? Eu não sei, eu nunca pari, nunca tive filho. Talvez você que é mulher, você sabe dimensionar isso, né? Todas as mulheres que estão me vendo agora, ela sabe dimensionar essa dor do parto, que deve ser uma dor terrível, né? É uma dor que me parece também que é uma dor única. Você sente aquela dor que parece que você vai morrer, e daqui a pouco, quando a criança sai, a dor cessa. Então é mais ou menos isso aí, o relato que eu já tive das mães dos meus filhos. Então eu sou curioso, então eu procuro saber, né? Legal. Então, com as mãos manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão amparou sua esposa, que aos pés do altar prostrou-se vencida pela dor que trouxe o primeiro filho. A pequena criança não trazia na face a alegria da liberdade, mas o choro da prisão. Olha aí, ó, olha o detalhe. Ele não trazia alegria, ela trazia um choro de desespero, de pranto. Esse pranto duraria a noite inteira, então ele chorou a noite inteira.
como não fosse o brilho daquela chama aquecida de esperança que logo atraiu a atenção dos seus olhinhos atentos. Envolvendo com alegria, Eva, consolada de seu sofrimento, disse: alcancei do Senhor uma promessa. Essa palavra, alcancei do Senhor uma promessa, muita gente interpreta ela como se ela tivesse tido um filho de Samael, de Lúcifer. Ela tem um duplo sentido, e essa nossa língua portuguesa ela vai acabar nos matando um dia. Essa língua ela nos prega peça. Então ela disse: alcancei do Senhor uma promessa, e deu-lhe então o nome de Caim. Depois de envolver o filhinho com peles macias de um cordeiro, o casal permaneceu acordado a meditar. Os dois estavam pensando. Muitos eram os pensamentos que ocupavam suas mentes. Qual o pensamento? Como é que a gente vai criar essa criança? Como é que ele vai crescer? Qual a educação que a gente vai dar para ela? O que a gente faz agora? Então, os pensamentos de alegria, de gratidão e de esperança e de anseio pelo senso da responsabilidade que agora pesava sobre os seus ombros, cuidar de uma pessoa. Acariciando com ternura a pequena criança, o casal amadureceu em sua experiência, compreendendo o melhor e o misterioso amor de Deus, que para salvar seu filho dispôs-se a morrer em lugar dele. Então, olha só, né? Parece uma loucura, não parece? Através daquele nascimento, eles estavam pensando: poxa, ele vai vir e vai nascer e vai vencer o pecado, porque o Yahushua, a qual você conhece como Jesus, ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Ele é o fruto da árvore da vida que a gente tem que tocar. Yahushua é o fruto que você tem que tocar, você e eu. Nós temos que tocar, você tem que acordar agora para isso aí. Para se libertar primeiro dessa prisão chamada evangelho, chamado igreja, chamado sistema religioso. Você tem que se libertar dessa prisão, desse dogma dos pastores, de fanáticos, de loucura, de insensatez e de engano. Não porque são pessoas ruins, nada disso, não tem nada a ver com isso não. São pessoas que estão enganadas, porque elas não têm o discernimento da Escritura Sagrada. Mas vamos lá, para você entender, nós já estamos com 17 minutos, passa tão rápido, que eu tenho que sintetizar toda a ideia, cronometrar as ideias para poder resumir ela, para vocês entenderem a linha de pensamento do que eu estou passando para vocês. Vamos lá. Então, todos os seres inteligentes do universo considerados como interesse sobre o futuro daquele indefeso bebê que no íntimo trazia um reino de dimensões infinitas. Então todo mundo estava prestando atenção no Caim. Você não sabia disso, né? Todos os anjos, todos os seres celestiais, todo mundo estava com a atenção voltada para o Caim. Caim foi o primeiro, o mais velho, tá, gente? Então é o primogênito. O pai sempre reserva ao primogênito, né, uma bênção para o primogênito. Sempre, toda a história da Bíblia é assim. O Yahushua era o primogênito, sabia disso? Porque José teve filho lá com a mulher dele. O José é pai de Jesus, que você conhece. Mas o Yosef, esposo de Miriam, o primeiro filho, teoricamente, seria o filho chamado Yahushua HaMashiach. Mas isso é uma outra história também para a gente contar numa outra oportunidade. Vendo a criança esboçar seu primeiro sorriso, o casal subitamente lembrou-se da promessa do Criador, que era confirmada em cada sacrifício. Ele nascia de uma mulher como criança, com a missão de redimir a humanidade. Então Caim já nascia com a missão do Messias. Mas o Caim não era o Messias. Caim, na verdade, era o mal. Mas vamos lá entender isso aqui, ó. E não seria Caim já o cumprimento da promessa? O infante, com seus olhinhos brilhantes de alegria, se parecia tanto com o cordeirinho que fazia e cresciam com a missão de serem sacrificados. Olha aí, ó. Então ele tinha um jeitinho que o Adão pensando: vamos ter que sacrificar essa criança para a gente poder obter a salvação. Esse negócio de sacrifício é uma coisa muito interessante e a gente tem que olhar ela com muita calma, muita calma, porque hoje nas igrejas falam de sacrifício, né? Dentro das religiões secretas do ocultismo falam em sacrifício. Na verdade todos falam em sacrifício quando se tem alguma coisa grande pela frente. Então o dilema, o discurso é: temos que sacrificar, né? E não seria o Caim já o cumprimento da promessa? O infante com os olhinhos brilhantes de alegria parecia tanto com o cordeirinho que nasciam e cresciam com a missão de serem sacrificados. Considerando assim, o casal, apertando o filhinho
junto ao peito, começou a chorar sem consolo. Então estava triste, vamos ter que matar nosso filho. Que terrível! Seria oferecer o filhinho inocente no altar. Para o casal, compungido pela dor, surgiu enfim um brilhante sol, fazendo reviver os cálidos raios da promessa que apontavam para um Salvador, que ainda no futuro nasceria também da dor para cumprir o eterno plano de redenção. Olha aí, que história linda, né? Abençoado pelo Criador, envolvia pelo amor o cuidado dos pais à criança, que se desenvolvia em sua natureza física e mental, tornando-se cada dia alvo maior de uma incansável batalha entre as hostes espirituais. Ele lutava com o capeta, tá, pessoal? Lutava mesmo. Ao alvorecer, à beira do altar, lhe apontavam o Éden distante, contando aquelas histórias de emoções, os quais o pequeno Caim ainda não conseguia compreender. Qual foi a alegria daqueles pais ao vê-lo numa manhã de sol apontar com a mãozinha para o lar da saudade, pronunciando o nome sagrado do Criador, pronunciando o nome sagrado do Criador. De novo, pronunciando o nome sagrado do Criador. Então, existe um nome. É isso que as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, é isso que os estudiosos, os rabinos, eles escondem. Tem um nome, o nome nós já descobrimos. O nome é Yahu. O nome do Pai está na nossa respiração. Yahu é quando você puxa o ar, é o fôlego da vida. Esse é o nome. É o nome que nós invocamos. Uns falam Yahua, outros falam Yahur, e outros falam Yahu. Mas o nome está aí. O nome é Yahu. Então, esse era o nome. Então, Caim proferiu, olhou para o sol e proferiu o nome de Yahu. Foi daí, do sol, que surgiu as maiores religiões do mundo. Inclusive, os evangélicos é proveniente do sol, que é Mitra. Uma divindade pagã adorada pelo Império Romano. Bom, vamos lá. Vamos seguir adiante para você entender. E qual foi a alegria daqueles pais ao vê-lo numa manhã apontar com a mãozinha para o lar da saudade, o lar da nossa saudade, para onde nós temos que ir. O local de descanso para a nossa alma, gente, para a tua alma e para a minha alma. Pronunciando o nome sagrado do Criador, emocionado, tornaram nos braços e pedindo para repetir esse sublime nome. Pediu para a criança repetir o nome, o qual a chave de felicidade sempre encerrava-lhe um paraíso do eterno amor. Até aí tudo bem. O Caim nasceu, então eles achavam que Caim... Agora subir, né? Agora vamos lá. Vamos refletir aqui, né? Vocês sabem que Caim matou Abel, não foi? Então o primeiro filho, o mais velho, ele foi criado com todo carinho, com todo amor. E ele descobriu por que... Eu vou ler aqui para você entender. Peraí, deixa eu ler aqui. Vai ficar legal quando você olhar isso aqui, ó. E todas as hostes de luz iniciaram com alegria a ouvir a pequena criança pronunciar o nome divino, do divino rei. As semanas iam se passando, trazendo consigo novas vítimas para o altar. O pequeno Caim, alvo de atenção e cuidado de Deus e das hostes da luz. Então tem hostes da luz e hostes das trevas. E daqueles amantes pais incansáveis na missão de instruí-lo. O dia declinava quando o menino que jazia no colo da mãe perguntou-lhe: mamãe, por que o sol sempre... Presta atenção nisso aqui, ó. Mamãe, Caim perguntou para Eva: mamãe, por que o sol sempre vai embora, deixando a gente no frio da escuridão? Eva, surpresa, contemplou seu filho, sem encontrar palavra para responder-lhes a indagação, que trouxe a lembrança do passado de felicidade destruído por sua culpa. Após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse-lhe: ponto. Vou explicar para você. É mania de todos os filhos culpar os pais. Você já percebeu que os filhos, o insucesso dos filhos hoje, eles jogam a culpa nos pais? Eu já fiz isso. Estou falando meu exemplo. Eu passei uma decepção porque eu queria muito me formar. Eu queria muito ter um nível acadêmico. Isso antes do meu pai falecer. E o meu pai gostava muito do samba. Meu pai ensaiando em pé na escola do Império Serrano, né? Não sei se vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro. Meu pai era um amante do Império Serrano. Meu pai amava Madureira, aqui no Rio de Janeiro, berço do samba.
E eu nasci, o meu pai me amava tanto, Madureira, que ele me levou, um dos melhores filhos que ele falou para mim, me levou para minha mãe, me levou minha mãe para ir nascer em Campinhos, maternidade de Campinhos, Madureira, na cidade do Samba. Só para você. Então eu sou filho de uma promessa. Né? Meu pai, por amar tanto o Império Serrano, ele levou minha mãe para eu nascer em Campinhos, Madureira, terra do samba. Então, você veja como é que a coisa acontece na família. Então, eu fui crescendo, estudando, né, sempre com dificuldade, como toda família pobre tem, dificuldade no estudo, dificuldade de alimentação. A vida era muito difícil antigamente, muito difícil mesmo. Tem pessoas que dizem, antigamente era melhor. Não era. Entre os anos 70, os anos 80, a dificuldade era muito grande, sempre foi grande a dificuldade nesse país. Não tinha tanta destruição como agora, mas a dificuldade era grande. E aí cheguei aos 16 anos, estava cursando a 8ª série, né? Antigamente, ensino médio. E eu já estava com 16 para 17 anos, e já com 17 anos já tinha que me alistar, né? Para me apresentar nas Forças Armadas. E eu me lembro como se fosse hoje, meu pai gostava muito de seresta. Você sabe o que é seresta? Ele gostava de cantar, meu pai cantarolava, era um cantor, era um compositor, fazia muito samba. Meu pai fazia samba. Meu pai só cantava os samba dele. Claro, cantava algumas outras músicas, mas ele todo dia acordava aqui em casa, aqui ele cantando, cantarolando. E ele gostava de ir para um botequim, para um barzinho, né? Hoje tem aqueles, né? Hoje tem os karaokê, né? Que você canta lá, você dança, não é verdade? E tem gente que vive de karaokê, a vida dele é uma música, né? Eles só vivem cantando, não esquece da vida, porque eles lembram que quem canta seus males espanta, não é verdade? É verdade, Denilson, quem canta seus males... Você gosta de cantar, você? Pois é, meu pai gostava muito de cantar. Então, isso é um fato que aconteceu na minha vida, tá, pessoal? Que eu estou contando para você. Então, eu estava estudando, né, no colégio público, e a professora pediu para comprar um livro, cara. Um livro só. Sabe como é que isso me deixou magoado? Isso me deixou magoado, cara. Eu pedi, pai, cheguei para ele, pai, me ajuda, pai, olha só. Eu tô precisando comprar um livro. Que comprar livro nada? Pra que livro, rapaz? Eu já te botei escola pública, não pede livro. Eu falei, poxa, pai, eu preciso muito comprar esse livro porque eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade. O meu sonho era diferente das crianças do ano em que eu tava. Todo mundo sonhava em só terminar o primeiro grau, acabou. E muitos nem terminavam. Que estudar para quê? Vai estudar para não ser nada? E aquilo ali marcou minha vida. O que ele fez? Ele pegou um dinheiro, né, uma indenização, não sei, uma coisa assim. Pô, cara, ao invés de ele comprar um livro para mim, ele fez o batizado, comprou cerveja, cachaça pro compadre dele, que nem parente dele era compadre, o filho do compadre dele. Pô, cara, eu vi aquilo me entristeceu, sabia? Me entristeceu de tal jeito que eu fiquei muito magoado com meu pai, muito magoado com meu pai. A ponto de eu sair da escola, e fui procurar um trabalho, fui procurar um emprego. Na época, trabalhei, acho que foi não sei se eu fui para ser ajudante de pedreiro, uma coisa assim, eu saí, eu fiquei tão decepcionado, eu fui lá no colégio, falei com a diretora, falei, poxa, dona Célia, era dona Célia antigamente. Falei, dona Célia, eu não estou podendo mais estudar, não tenho dinheiro para comprar livro, chorando, não tenho dinheiro para comprar livro, e eu vou trancar minha matrícula, eu vou estudar à noite porque eu vou trabalhar. Comecei a sair procurando para trabalho. Aos meus empregos furados aí, com 16 para 17 anos, e a vida continuou. E não me formei, tive que sair do colégio, depois eu voltei a estudar, também tive que sair por causa de trabalho, por várias vezes saí, e o meu sonho de me tornar, de fazer minha faculdade não aconteceu. Claro que veio acontecer agora, né, ganhando salário mínimo no ano de 2019, 2021. Né. Ano passado eu tive concluído, né, um nível superior, mesmo que sendo tecnólogo, né, porque tecnólogo são 2 anos e meio, mas é como se fosse um sonho que foi cumprido. Então isso, por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é o meu caso. Agora, quantos casos existe aí, diferente do meu, mas com decepção com filhos dentro da família, né? O filho que às vezes você se dedicou, trabalhou tanto, deu tudo por ele, e ele jogou tudo aquilo que você construiu no ralo, jogou por água abaixo. Tinha um amigo que conversou comigo agora, há poucos dias, falando que, poxa, rapaz, ele pagou o melhor colégio para o filho dele, pagou tudo para o filho dele, mas o filho dele não estudou. Não foi fazer aquilo que ele... Porque os pais, geralmente os pais, quando são frustrados, eles tentam ajudar o filho naquilo que ele foi frustrado. Por exemplo, eu errei um montão de vezes. Como eu errei, Denilson? Eu errei na minha vida.
filhos com mães diferentes, essas coisas são erro. Erro que acontece porque o hormônio está na flor da idade, quer ter relação com todo mundo, e aí você acaba não fazendo o que tem que ser correto, estruturar uma família. Depois a gente paga por esse erro. Todas as pessoas que têm esses problemas, porque a Bíblia é repleta desses exemplos, por exemplo, o Ismael e o Isaac, os dois eram filhos de Abraão, então os dois era para receber a bênção de primogenitura. A bênção deveria ser da união estável de Abraão com Sara, mas Abraão pegou primeiro quem? A escrava egípcia Agar. Então quem é que deveria ser abençoado? É Abraão ou Ismael? Ismael, porque Ismael foi o verdadeiro primeiro filho, o filho da primogenitura. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? É muito interessante essa história de Caim. Ela refuta muita coisa, gente. Eu poderia falar aqui amanhã toda para vocês de tudo que está acontecendo hoje na sociedade. Por isso que a gente fala que são os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que Sete ficou no lugar de Abel. Então, a mãe que por sol sempre vai embora, deixando a gente com frio. Caim falou para a mãe. Eva, surpresa, contemplou o seu filho, sem encontrar palavra para responder, porque ela sabia o que ela fez. Ela pisou na bola, cara. E ela não queria admitir para o filho dela que foi por culpa dela que ele hoje não tinha mais o sol. Ela não queria falar que foi o erro dela que fez ele gostar tanto do sol e não poder ter o sol direto. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse: filhinho, um dia o sol virá para ficar. Um dia, escuta essa aí, ó. O sol virá para ficar. Olha que coisa linda, olha aí, ó. Um dia o sol virá para ficar, trazendo em seus raios um mundo só de harmonia. Tudo que nós queremos. Já não haverá animalzinhos a brigar e nem cordeirinhos a morrerem sobre o altar. Não haverá morte. Um reino de alegria, de harmonia e não de morte. Tudo que a gente quer. Caim insatisfeito, Caim insatisfeito com as palavras da mãe, demonstrou-lhe não ter paciência para aguardar esse dia que jazia em um distante futuro. Se está longe para a gente, imagine para Caim. Repetia em pranto: eu quero só hoje, mãe, e não amanhã. Olha o que ele estava falando. Ele começou a chorar: mãe, eu não quero. Sabe quando a criança faz pirraça? Tu já viu birra? Caim começou a chorar com raiva da mãe, bater na Eva e pedindo: mãe, eu quero só hoje, eu não quero. Porque era muito ruim, gente. Você imagina, não tinha nada. Era trevas puras, era frio, porque o sol é que aquecia a pele. E Caim não sabia lidar com aquilo. Ele ficou traumatizado com aquilo, se você quer saber. E o diabo aproveitou o trauma dele para montar nele. É assim que o capeta faz com as pessoas que são traumatizadas. Eles montam no trauma e eles podem gerar um assassino em série. Eles podem agir como pessoas agem hoje tentando destruir. Farinha pouca, meu peão primeiro, que o povo se exploda. E esses filhos de Caim com essas ideias estão nas administrações públicas, estão regendo as forças armadas, estão regendo os poderes de legislação, eles estão comandando o mundo. Os filhos de Caim, nesse sentido, estão dominando o mundo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não pensa no semelhante, só pensa no umbigo dele, na barriga dele. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando, gente? Os senhores estão compreendendo? Estou sendo claro? Está sendo bom para vocês essa leitura? Eu espero que esteja sendo bom para vocês. Mas vamos lá. Eu quero só hoje e não amanhã. Caim reclamando. Eva pacientemente procurou acalmar seu filho, fazendo sobre a luz de Deus, que pode tornar a noite em dia. E ele o amava e poderia encher o seu coraçãozinho de brilho. Eva pedindo ao pai para tirar aquela mágoa do coração de Caim. E ele foi crescendo assim, tá, pessoal? E a alegria e a paciência poderiam assim guardar feliz o dia dos seus sonhos. Vamos lá. E ela tinha que... É que nem a pessoa que, por exemplo, tem um filho rebelde em casa, ou as pessoas que são inconformadas com a sua pobreza. Eu nasci no lugar errado. Eu vim pobre. Você não nasceu no lugar errado. Você nasceu onde você deveria nascer. Você não está errado. E tem gente que excomunga, espragueja a vida todinha. Tem gente que só vive excomungando. Eu sou um azarado, meu. Eu sou um desgraçado. Desculpa dessa palavra. Eu sou um amaldiçoado. Eu não tenho sorte. Ela se esquece de que para ela nascer, para eu nascer e você nascer,
Foram milhões de espermatozoides, não foi um só não. Nós vencemos a corrida, não é que nós vencemos, não tem que falar isso como se fosse um prêmio, mas muitos morreram. Você sabia que muitos espermatozoides morreram para você nascer? É isso que você tem que olhar. Então a vida é uma gratidão, uma dádiva. Foi ela, essa dádiva foi dada a você. Os anjos queriam ser humano. Você sabia disso? Mesmo ele querendo nos derrotar, os caídos, mas eles queriam provar um pouquinho do que é saborear uma água, o que é cheirar as flores, o que é ter a brisa batendo no rosto, o que é tomar um banho de praia. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm a dimensão disso. Eles não têm o valor que tem isso. Eles não têm o valor que tem isso, gente. Balançando a cabecinha em rejeição ao consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: eu quero o sol porque eu posso vê-lo, e o eterno não. Então ele não podia ver Yahweh, porque Yahweh não estava ali. Era só Yahushua que se apresentava. E ele estava revoltado. O sol ele via, que nem muita gente vê o sol hoje. Por isso que as pessoas adoram o sol. Adoram, né, o Mitra, adoram o sol. Mas o sol não tem que ser adorado. O sol, ele veio para nos auxiliar. Ele foi colocado lá em cima, o luzeiro do dia, ele foi colocado para auxiliar a raça, a espécie humana. O quanto você e eu somos importantes para o nosso Criador. Mas você tem que reconhecer isso, meu irmão. Se você não reconhecer, você não tiver o senso da gratidão, então você não é apto para ele poder fazer uma reciclagem em você, porque você é um Caim, você é um cara rebelde, você é um cara que Satanás vai te lamber rapidinho, como tem pegado muitas pessoas. 36 minutos, só como eu queria falar muita coisa. Vamos lá, vamos ler para a gente poder encerrar essa ideia aqui, essa resenha, ou esse papo que a gente tem que estar bom pra caramba. Balançando a cabecinha, em rejeição do consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: eu quero o sol porque eu posso vê-lo e o eterno não. Com uma seta dolorosa, as palavras de rebeldia de Caim penetraram no coração de Eva, fazendo ela chorar amargamente. Com tristeza infinita, pairava sobre o coração do Criador rejeitado. Esboçavam-se dos gestos de Caim os primeiros passos pelo caminho descendente da rebeldia. E quando surgiram rumo à morte, inconsciente da tristeza que abatera-se sobre o reino da luz, Adão, ao ver o sol declinar no horizonte, deixou seu trabalho no campo, arrumando-se para casa, e tinha um cântico no coração ao caminhar para mais um encontro com os seus. Aproximar-se do altar, viu junto dele sua companheira prostrada em pranto, e o pequeno Caim jazia também ali a chorar. Tomando-os pelo braço, Adão perguntou-lhe com anseio: o que aconteceu, meu filho? E Caim tristemente respondeu: mãe deixou o sol ir embora. E amparado do filho com seus braços esquerdos, Adão pousou a mão direita sobre o ombro de Eva, mas não encontrou palavras para consolá-la. A frase dita por seu filhinho pareceu rasgar-lhe o coração, fazendo-o reviver a queda. E depois de refletir, Adão, sentindo-se culpado, respondeu para Caim: foi o papai quem deixou o sol ir embora. E com um soluço de grande tristeza, Adão uniu-se a eles em pranto, e a lembrança do Salvador, contudo, consolou, enxugando suas lágrimas e as de seus filhinhos, e disse-lhe com ternura: podemos nos alegrar, filhinhos, pois Deus prometeu fazer o sol para sempre brilhar no céu, e ele será o fogo que surge no altar, banindo as trevas da noite. E com os olhinhos voltados para o último clarão do arrebol, Caim permaneceu sem consolo naquele entardecer. Não houve, como se costume, um alegre jantar. A pequena família entristecida permaneceu a meditar por longas horas, até sonolenta adormecerem sobre a luz das estrelas. O inimigo e suas hostes, em seu sarcasmo e de maldade, zombaram daquela noite de sofrimento de Deus e de seus fiéis, repetindo as palavras de rebeldia do pequeno Caim. Ufava-se como vencedor num desafio ao Criador, pronunciou: veja como esse meu pequeno escravo te rejeita. O mesmo se dará com todos aqueles que hão de nascer. Satanás falou isso. O mesmo vai acontecer com todos os que hão de nascer. E eu digo para os senhores: quantas pessoas hoje rejeitam as coisas do Pai, e elas não estão aí, e nós estamos avisando as pessoas, falando que o Pai ama as pessoas, falando que, e os Caíns da vida estão rejeitando a palavra da salvação. Satanás não mentiu, não. Olha, ele falou assim, veja como esse meu pequeno escravo, então você, eu, nós,
Se você não estiver fazendo a vontade do Pai, você é escravo de Satanás. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você é escravo de Satanás. Você pode estar dentro da igreja. Você pode ser evangélico. Você pode ser pastor, bispo, padre, arcebispo. Pode ser apóstolo. Pode ser... Você pode ser o que você for. Diácono, presbítero, missionário. Você pode ser o que você for. Enquanto você não conhecer o nome do Salvador e não se libertar da religião, você é um escravo de Satanás. Viu como é que o negócio é bem diferente? Viu como é que a história contada dentro das igrejas evangélicas é totalmente diferente? A gente é levado a ter ódio de Caim. Não estou dizendo que ele é bom, não. Estou dizendo que Caim não é bom, não. E também não estou dizendo que os fins justificam os meios. Nada disso. Eu estou fazendo você entender a história por outro prisma. Quando a gente fala filho da rebeldia, a gente já remete a Caim toda a rebeldia. Mas rebelde mesmo é a pessoa que não quer se endireitar do seu caminho. Veja como esse pequeno escravo te rejeita. Mesmo se dará a todos aqueles que hão de nascer. Estou certo de que o direito de domínio jamais sairá das minhas mãos, disse Satanás. Todas as hostes rebeldes repetiram em eco, em afronta do enganador. Humilhados, os súditos da luz que sofriam ao lado do Eterno. Então estava aí Yahushua, seus anjos, sabendo, vendo o sofrimento, o que Adão tinha cometido, tinha caído, já era. O caldo já estava entornado, então virou como se fosse virou como uma obrigação dele vir e vencer no amor, vencer na luz, mostrar o caminho. Mesmo assim, mesmo dessa forma, a humanidade não quer. Os filhos do Pai, todos vocês que estão me vendo aqui agora, vocês não querem se voltar para o Altíssimo. E os sinais estão sendo dados, os sinais da vinda dele estão sendo dados. Ele está mostrando, existe salvação, existe uma forma de nós mudarmos essa história. Se todas as pessoas, todos... Você que é maçom, espírita, você que é da Umbanda, Quimbanda, se todos renegarem esse mundo, renegarem as crenças desse mundo, renegarem a religião e entregar a sua vida numa oração sincera a Yahweh, dentro do seu pensamento, antes que vocês sejam tomados pela marca da besta, pelo chip. Ainda há tempo de vocês mudarem. Ainda dá tempo. Então, conforme as afrontas, o inimigo procurava fazer Deus existir do seu plano de redenção. E se isso acontecesse, seu reino de trevas se estenderia por toda a eternidade, suplantando o domínio da luz. E em resposta ao desafio do inimigo, o Eterno afirmou solenemente, ainda que todos me rejeitem. Escuta o que ele falou, ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa, cara. Pessoal, eu cumprirei a promessa, por isso que eu bato no peito e digo para você que crê em Yahushua, eu falo para você, meu irmão, que crê, ele prometeu, é promessa, ele prometeu nos salvar. Aquele que crê em mim, não verá a morte, é promessa. Hoje eu fico por aqui, eu fico por aqui, gente. Essa chama está no meu coração e eu queria passar para todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Faça os evangélicos ter a curiosidade para conhecer a verdadeira história do nosso Criador. Porque o mundo está enganando a todos. Porque Satanás engana, ele está criando ilusões. Como ele criou para Caim, como ele criou. E tem mais história, tá? Eu pretendo fazer uma live para contar essa história toda para você. Essa história está no livro de Melquisedeque, vocês podem ler. Sensacional essa história. Você nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu sei disso. Pois o Pai te ama muito e Ele quer muito te salvar. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem na paz de Yahushua. Deixe o seu like, compartilha, se inscreva. DRM Rodrigues, o canal do Livro Apócrifo. E tenha um bom dia, pessoal. Tchau.